queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje estaremos aprendendo um pouquinho mais sobre o verbo haver. Algumas vezes você já se perguntou se estava falando ou escrevendo corretamente? Ou alguém chegou até você e disse que o verbo haver ele não pode ser usado no plural? Vamos descobrir hoje. Tudo vai depender do contexto. Nem você está errado, nem a pessoa que te falou está errada também, ok? Como eu disse, tudo dependerá do contexto da oração. Vamos descobrir isto hoje. Bora pro vídeo? Olá, vamos para mais uma aula. Sejam todos muito bem-vindos. Sou a Denise Ávila Rosa e sou professora de língua portuguesa. Então, hoje estaremos falando sobre o verbo haver. Eu trouxe aqui a vocês algumas orações para nós analisarmos e descobrirmos qual a oração correta. Então, aqui no caso, havia ou haviam, houve ou houveram, haverá ou haverão. Então, aqui as duas primeiras frases que eu trouxe a vocês. Havia muitas pessoas na casa. Haviam muitas pessoas na casa. Houve muitos casos de gripe. Houveram muitos casos de gripe. Futuramente não haverá jornais impressos. Futuramente não haverão jornais impressos. E aí, o que vocês acham? Analisem aqui e depois eu voltarei com a correção. Então, vamos lá. O verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, ele ficará sempre na terceira pessoa do singular. Então, ele não tem sujeito, não aparece sujeito, portanto, ele é impessoal, no sentido de existir ou acontecer. Então, gravem bem isso. Se você conseguir substituir o verbo haver na oração por existir ou acontecer, estará sempre correto o verbo haver no singular, ok? Então, eu vou dar aqui o exemplo do verbo acontecer. Houve 2 acidentes na estrada. Então, houve 2 acidentes na estrada e não houveram 2 acidentes. Por quê? Está no sentido de acontecer. Aconteceram 2 acidentes na estrada. Então, o verbo acontecer, ótimo, ele estará no plural normalmente. Assim como o verbo existir terá o seu plural. Mas, como estamos falando do verbo haver, com estes 2 sentidos, aí sim, não estará no plural. Então, independente da quantidade, sempre estará no singular. Então, houve 2, 3, 4, 5 mil acidentes na estrada. Então, houve, ok? Sentido de acontecer. E agora, eu estarei lendo com vocês as respostas aqui destas frases que eu passei aqui com vocês. Então, havia muitas pessoas na casa ou haviam muitas pessoas na casa? Aqui a resposta correta é havia muitas pessoas na casa. Então, risquem o haviam, porque está no sentido de existir. Existiam muitas pessoas na casa.
Houve muitos casos de gripe e não houveram muitos casos de gripe. Então, houve. Existiram muitos casos de gripe, ok? E futuramente não haverá jornais impressos. Futuramente não haverá, não existirá, não existirão jornais impressos. Então, aqui, no sentido de existir, e não futuramente não haverão jornais impressos, ok? Guardem bem isso. No sentido de existir ou acontecer, o verbo haver ficará sempre no singular. E o verbo haver, quando que ele vai para o plural? Quando ele aparecer na oração, no sentido de ter, sempre como verbo auxiliar, né? Então, ele vai para o plural, no sentido de ter. Então, eles tinham feito o trabalho sozinhos. Então, eles haviam feito o trabalho sozinhos. Então, aqui no sentido de ter, do verbo ter, sempre auxiliando mais um verbo na oração, aí sim ele irá para o plural. Haviam, houveram e haverão, ok? Por hoje é só. Eu espero que tenha sido proveitoso a vocês. E no próximo vídeo estaremos trazendo mais temas interessantes, ok? Por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.